Para que esses olhos tão grandes? Na videoaula de hoje vamos falar sobre um monstro. Um monstro que infelizmente não é um monstro imaginário, é um monstro de carne e osso, um ser que realmente existiu e que teve como resultado da sua obra de vida um terror inenarrável aí. Então hoje a gente vai tentar analisar que raio foi esse personagem e hoje vamos falar sobre Alfredo Stroessner, ditador aí do país vizinho ao nosso, ao Paraguai. Foi ditador lá de 15 de agosto de 1954 até dia 3 de fevereiro de 1989. Bom, o Stroessner foi um dos diversos ditadores que vão estabelecer ditaduras militares dentro da América durante a segunda metade do século XX, durante o contexto da Guerra Fria, né? É bom já ir localizando porque, bom, esse não é o tema central da aula de hoje, mas é bom a gente localizar aí dentro do espaço o que é esse personagem, como alguém assim conseguiu ascender ao poder. Vamos lembrando que na primeira metade do século XX, a história do mundo é marcada pelas duas grandes guerras, e a segunda metade do século XX marcado pela Guerra Fria. Bom, quando começa a Guerra Fria, os dois polos da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, vão começar a estimular ações no mundo inteiro ali para tentar atrair para o seu lado o maior número de países, né, o maior número de aliados, né? E na América Latina predominou-se aí a formação de ditaduras, né, e de todos os tipos, seja a ditadura socialista que vai acontecer lá em Cuba, seja as diversas ditaduras capitalistas que vai acontecer entre Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, entre outros países aí. E hoje vamos focar aí no Alfredo Stroessner, no caso paraguaio. Bom, o que estava acontecendo no Paraguai antes da tomada do poder do Alfredo Stroessner? O presidente paraguaio na época era um sujeito chamado de Frederico Chaves. O Frederico Chaves pertencia ao Partido Colorado, que é um partido nacionalista bastante importante na história do Paraguai, né? Como assim um partido nacionalista? Pensa ali algo semelhante ao que a gente tinha aqui com Vargas, né? Então a gente está falando daquele grupo lá nacional desenvolvimentista, como teve aqui com Vargas, o Perón na Argentina, o Cárdenas no México, entre outros personagens aí, né? O Frederico Chaves, ao contrário desses outros que eu citei aqui, ele não chegou a ser um ditador, né, como a gente teve aqui no caso do Brasil, Vargas, né? Mas ele era um presidente eleito e ele estava ligado a essa metodologia, esse sistema capitalista que não era o capitalismo liberal, né, típico lá dos Estados Unidos. E no ambiente de Guerra Fria, qualquer coisa que destoasse do seu polo poderia ser visto como inimigo, e isso aconteceu no caso paraguaio, né? Teve a interferência ali americana que vai estimular com que um sujeito como o Alfredo Stroessner vá lá e derrube o Frederico Chaves e estabeleça no Paraguai um novo sistema ditatorial. Bom, a ditadura no Paraguai não teve uma forma explícita de ditadura, né? Então, ocorriam ainda eleições, a cada 5 anos ocorria uma eleição, e o Stroessner foi eleito então em 7 eleições consecutivas, né? Completando aí 35 anos de ditadura, uma das mais longas ditaduras que a gente teve aqui na América, né? Só ficando atrás aí a ditadura dos Castro em Cuba. Bom, apesar de ter essa cara democrática, não era democrática de verdade, tanto que durante esse período, essas eleições, as primeiras eleições foram eleições de partido único, né? Então, ou você votava no Stroessner ou você não votava. Então, não tem nada de democrático nisso. E as últimas eleições, né, se permitiu ali que tivessem outros candidatos, mas era obviamente fraudado, né? Explicitamente fraudado isso aí. E
após a ditadura se confirmou essa série de fraudes, então eleição mesmo não teve e manteve essa ditadura. Outra questão que é importante a gente destacar é que, assim como nas outras ditaduras que teve dentro da América Latina, dentro do Paraguai também teve perseguição a opositores, também teve censura, também teve caça a comunistas, né? Então uma série de pessoas foram presas, algumas delas foram mortas, algumas delas deportadas, né? Mas, né, como a gente está falando de monstruosidades, acho que vale a pena aqui a gente destacar o caso das torturas dentro do Paraguai, né? Existia ali um relacionamento bastante íntimo entre o ditador, o Alfredo Stroessner, e um dos torturadores ali, um dos principais chefes da tortura em Asunción, que era um cara chamado Pastor Coronel, né? O Pastor Coronel era um sádico desgraçado e que, justamente por ser um sádico, ele partilhava esse sadismo com o ditador, com quem ele compartilhava as torturas. Muitas vezes o Stroessner estava presente durante as torturas do pastor, né? E em outros momentos você tem registro lá que o pastor ligava pro Stroessner e deixava o telefone gravando os gritos do torturado. O pastor coronel, ele tinha uma predileção ali por tortura utilizando serra elétrica e maçarico, né? Então o maçarico usado para queimar partes específicas ali para gerar uma dor prolongada no sujeito, e a serra elétrica com amputação de membros e por vezes até a morte. Tem o caso ali de um opositor chamado Miguel Soler. O Miguel Soler, ele chegou a ser cortado ao meio, né, durante uma sessão de tortura lá junto com o pastor coronel, né? Então essa perseguição foi tão constante que o Stroessner chegou a mandar construir um tipo de um campo de concentração, né, a 65 quilômetros de Asunción, né, onde eram enviados opositores do regime. Pô, campo de concentração, não está exagerando? Não, não estou exagerando não. Inclusive o Stroessner, né, ele era um tanto quanto simpatizante dos refugiados nazistas, né, a ponto dele ter acolhido ali alguns dos refugiados nazistas mais conhecidos da história, entre eles Josef Mengele, né, Josef Mengele, que chegou a morrer aqui no Brasil, né, com um pseudônimo, com um documento falso, né, e também teve o caso lá de Eduard Hochmann, né, apelidado de o açougueiro de Riga, né, um outro criminoso nazista aí, que se refugiou no Paraguai e que, justamente por essa relação direta entre Stroessner e esses nazistas, é dos nazistas que ele vai tirar as ideias para construir esse campo de concentração. Apesar de todas essas atrocidades que estou falando aqui do Stroessner, né, o que eu venho destacar na aula de hoje não é isso, né? Porque se a gente parasse só nisso, né, o que diferenciaria o ditador Stroessner de outros ditadores que a gente teve na América Latina que praticavam coisas bastante semelhantes, né? Uma diferença marcante no Alfredo Stroessner era a pedofilia dele. Pois é, Stroessner era pedófilo e, inclusive, ele vai organizar uma espécie de harém para ele, né? Não só para ele, essa perversão que ele tinha, ele compartilhava com outros personagens da cúpula da ditadura, né? Algumas pessoas da cúpula das Forças Armadas, ministros, né? E até suboficiais e soldados, né? Bom, desse caso aí de estupros de menores que vão ser realizados pelo Stroessner e pelo seu grupo, destaca ali um testemunho de uma jovem chamada Julia Osorio, né? Julia Osorio foi uma das diversas vítimas do Alfredo Stroessner. Ela se refugiou na Argentina, onde ela escreveu um livro onde ela deixa essas memórias do período de escravidão sexual dela, chamado Uma Rosa e 1000 Soldados, publicado na Argentina no ano de 2008. Bom, Julia Osorio, ela descreve, né, a experiência terrível que ela passou, né, refletindo isso para as outras jovens que passaram por
essa experiência traumática junto com ela, né? Bom, a Ruy Osório não é o único documento que a gente tem aí desse período. Você tem aí milhares de testemunhos dessas jovens. Bom, essas jovens aí, elas eram capturadas entre 10 e 15 anos, onde elas se tornavam escravas sexuais de Stroessner e de seus comparsas ali, né? Elas eram sequestradas, geralmente, sequestradas não, porque não tinha sequer o interesse de devolvê-las, ninguém cobrava resgate por elas eram raptadas mesmo, né? Então, essas jovens eram raptadas geralmente na zona rural, né? Mas também eram raptadas ali na região próxima a Assunção, né? E as jovens raptadas na região de Assunção tinham um registro aí um pouco mais cruel, porque mostra ali um humor negro do Stroessner e seus aliados contra esse rapto dessas jovens para violentá-las e transformá-las em escravas sexuais, né? Essas jovens que eram raptadas na região de Assunção costumavam ser raptadas pelo Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era o nome, o apelido dado ao Chevrolet Houston 10, né? Vermelho, que era utilizado nessas rondas feitas por militares que encontravam aquelas jovens que tinham a aparência da predileção do ditador e que raptavam elas e levavam lá para o harém. Esse harém tinha uma alta rotatividade, né? Então, assim, estima-se que em média 4 jovens por mês foram capturadas para ficar substituindo esse plantel, né? A ponto de, vamos voltar lá ao caso da Ruy Osório, né, que ela foi capturada no vilarejo desses de zona rural, no vilarejo chamado Nova Itália, né, quando tinha 12 anos. Ela foi tirada de dentro da casa dos seus pais e levada para esse harém, onde ela serviu de escravo sexual, primeiro para o Stroessner, depois passando para os ministros, depois para os oficiais, depois para os suboficiais, depois para os soldados, até que ela já estava com 15 anos, ficou 3 anos lá como escrava sexual e passou a ser considerada velha demais e foi liberta. Soltaram ela porque ela já estava velha, com 15 anos, né? Para destacar justamente essa predileção por meninas jovens, né? De preferência capturá-las virgens, por isso pegar essas meninas aí entre 10 e 12 anos para servir em escravo sexual até no máximo 15 anos. Então você pensa lá, pô, ele ficou 35 anos no poder. A cada mês, pelo menos 4 jovens eram capturadas. Média de uma jovem por semana. Um ano tem 52 semanas. Multiplica 52 por 35. Vê, você tem ali um conjunto de alguns milhares de meninas que foram capturadas e serviciadas nesse harém de escravas sexuais do ditador, né? E dos seus coligados, desse grupo, dessa elite das Forças Armadas e do governo, que vai praticar essa barbaridade com essas meninas dentro do território paraguaio. Bom, depois de 35 anos no poder, quando não era mais possível manter esse sistema ditatorial, acabou rolando ali a abertura através de um golpe dado em cima do Stroessner, só que o Stroessner não foi preso. Ele conseguiu asilo político, ele se refugiou num país vizinho, o Brasil, onde ele morreu já de velho em 2006, no dia 16 de agosto de 2006, em Brasília, sem ter sido punido por todas as desgraças que ele realizou dentro do Paraguai. Um monstro pervertido dominou o Paraguai por 35 anos. 35 anos. Não só retirando a liberdade dos cidadãos paraguaios, mas também transformando o Paraguai no seu grande parque de diversões sexuais com menores.
né, com crianças, melhor dizendo, né, utilizou do Paraguai como se fosse o seu quintal para praticar qualquer tipo de perversão. O que marca o quão fundo um ser humano pode ir quando a gente trata de perversão e devassidade. Tenho certeza que ninguém vai conseguir curtir o que foi a aula de hoje, mas se você achou que isso é interessante, vai lá embaixo dar um curtir. Não gostou, vai lá embaixo dar um curtir. Essa é a prateleira do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.